Era uma noite abafada, e eu voltava para casa após visitar um amigo na cidade vizinha. O céu parecia uma tinta escura sem estrelas, e a estrada deserta dava uma sensação de isolamento total. Decidi pegar um atalho por uma rota que mal conhecia, acreditando que economizaria tempo. A estrada era sinuosa, cercada por árvores altas que lançavam sombras sinistras sob o brilho fraco dos faróis do carro. Foi então que, ao virar uma curva, deparei-me com um letreiro iluminado. As letras piscavam intermitentemente. O letreiro era antigo, com partes enferrujadas, mas brilhava intensamente no meio daquela escuridão. Olhei ao redor e não havia sinais de vida, apenas o som dos grilos e o farfalhar do vento nas folhas. Algo sobre aquilo atiçou minha curiosidade, e antes que pudesse pensar duas vezes, estacionei o carro e decidi explorar. Ao entrar, fui recebido por um cenário peculiar. Havia brinquedos típicos de um parque de diversões, uma roda gigante e imponente, um carrossel colorido e uma montanha-russa que parecia desafiar o céu. Contudo, tudo ali tinha uma aparência desgastada, como se tivesse sido abandonado há décadas. As luzes continuavam piscando em ritmos hipnotizantes e uma melodia alegre tocava ao fundo, mas havia algo profundamente inquietante naquilo. Não havia ninguém, nem crianças, nem famílias, nem funcionários operando os brinquedos. Apenas o eco das músicas e o chiar dos brinquedos envelhecidos ao vento. Quando olhei para a roda gigante, notei algo que me gelou a espinha. Uma das cabines estava se movendo. Ela balançava lentamente, como se alguém invisível estivesse ali dentro. Meu coração disparou. Mas, tentando manter a calma, continuei andando, imaginando que aquilo talvez fosse alguma encenação ou uma brincadeira de mau gosto. Enquanto explorava mais, a atmosfera se tornava cada vez mais surreal. Passei por barracas que ofereciam prêmios empoeirados, como ursos de pelúcia, com olhos desbotados e garrafas de vidro quebradas. O carrossel girava em um ritmo lento, mas as luzes de suas lâmpadas piscavam em um padrão que parecia desordenado, quase enlouquecedor. Apesar de todos os sinais para ir embora, algo me prendia ali, uma mistura de medo e fascínio. No fundo, eu sabia que havia algo de errado naquele lugar, algo que desafiava a lógica. Era como se o parque tivesse vida própria, uma presença invisível que me observava. Quando o som de uma gargalhada distante atravessou o ar, ecoando entre os brinquedos, a sensação de estar sendo atraído para uma armadilha começou a dominar meus pensamentos. Mas mesmo assim, não consegui parar de avançar. Resolvi continuar explorando, mesmo com a sensação de que deveria sair dali o quanto antes. Caminhei até o carrossel, um dos brinquedos que parecia mais bem conservado, mas ainda assim envelhecido. Toquei um dos cavalos de madeira e imediatamente uma sensação estranha percorreu minha mão. Ele estava frio como gelo, mas ao mesmo tempo pegajoso, como se tivesse sido molhado recentemente, embora não houvesse sinal de água por perto. Antes que eu pudesse processar a situação, o carrossel começou a girar sozinho. Não havia música, apenas o som perturbador da madeira rangendo enquanto as luzes piscavam de forma caótica, quase agressiva. Dei um passo para trás, assustado, e foi nesse momento que ouvi o riso. Era uma risada suave, infantil, mas cheia de uma estranha malícia. O som parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Quando olhei ao redor, vi algo que me fez gelar. Uma pequena figura correndo entre os brinquedos, rápida demais para eu identificar. "Ei, quem está aí?" gritei, mas a única resposta foi o eco da minha própria voz se perdendo na vastidão do parque. Minha mente dizia para ir embora, mas minha curiosidade ainda falava mais alto. Como se hipnotizado, caminhei até a montanha-russa, o brinquedo que parecia dominar o espaço com sua estrutura alta e retorcida. Os carrinhos estavam parados no topo da primeira descida.
suspensos como se o tempo tivesse congelado. O cenário era surreal e me causava arrepios, mas algo me atraía. Fiquei parado, encarando aquela visão, até que um som atrás de mim me tirou do transe. Era o som de passos leves, quase como se alguém estivesse descalço. Quando me virei, vi uma figura infantil de costas, a poucos metros de distância. Era uma criança pequena, usando um vestido branco que parecia iluminado pelas luzes piscantes do parque. "Você está perdido?" perguntei, tentando manter a calma, mesmo que meu coração batesse forte. A criança começou a virar lentamente a cabeça e o que vi me fez recuar involuntariamente. O rosto da criança era inexistente. Não havia olhos, boca, nariz ou qualquer traço humano. Apenas uma superfície lisa e pálida, como se tivesse sido moldada em cera derretida. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Por alguns segundos, fiquei paralisado, incapaz de desviar o olhar daquela visão aterrorizante. Mas quando a figura deu um passo em minha direção, algo dentro de mim despertou. Sem pensar duas vezes, me virei e corri. Meu corpo agia por instinto, e tudo o que eu queria era chegar ao carro e sair dali o mais rápido possível. O som do riso infantil me seguiu por entre os brinquedos, cada vez mais próximo, mas eu não olhei para trás. Sabia que, se o fizesse, algo muito pior poderia me esperar. Enquanto eu corria desesperado, algo horrível aconteceu. O parque parecia ter mudado completamente. Os brinquedos que antes estavam acesos agora estavam mergulhados em sombras e as luzes piscantes tinham se transformado em uma tonalidade vermelha e ameaçadora. O riso infantil que me assombrava começou a se distorcer, transformando-se em sussurros baixos e sinistros. Aterrorizado, percebi que os sussurros diziam meu nome, ecoando em todas as direções. Olhei para trás, apenas para confirmar meu pior medo. A criança sem rosto estava mais perto, caminhando lentamente, como se não tivesse pressa para me alcançar. Suas passadas eram quase silenciosas, mas eu sentia sua presença ficando cada vez mais sufocante. Quando finalmente avistei o portão de entrada, minha esperança virou desespero. Ele estava trancado, sólido, como uma barreira intransponível. Chutei, empurrei com toda a força, mas era inútil. A música do parque voltou a tocar, só que agora em um tom distorcido e ameaçador. Senti algo gelado como o gelo agarrar meu ombro, e uma onda de pânico tomou conta de mim. Sem pensar, reuni todas as forças que me restavam, me desvencilhei daquela mão fria e comecei a escalar o portão. Cada segundo parecia uma eternidade, e eu sentia que aquela coisa estava se aproximando. Quando alcancei o topo, pulei para o outro lado, caindo com força no chão. Ignorei a dor e corri em direção ao meu carro, o coração batendo tão rápido que mal conseguia respirar. Assim que entrei no veículo, percebi algo ainda mais bizarro. O parque atrás de mim estava completamente apagado, como se nunca tivesse existido. O letreiro brilhante que havia me atraído até ali agora era apenas uma estrutura velha e abandonada, com as letras penduradas, enferrujadas e prestes a cair. O silêncio era opressor, mas eu não me atrevia a esperar. Liguei o carro com mãos trêmulas e acelerei, deixando aquele lugar para trás. Durante todo o trajeto para casa, olhei pelo retrovisor, temendo que algo estivesse me seguindo. Mesmo agora, dias depois do ocorrido, o medo ainda me acompanha. Tento esquecer, mas às vezes, no meio da noite, ouço aquele riso infantil ecoando na escuridão do meu quarto. Não sei se é minha mente pregando peças ou se algo daquele lugar ainda me observa, esperando o momento certo para se revelar novamente. Desde aquela noite, nunca mais usei atalhos ou me deixei levar pela curiosidade. Quero que você saiba disso. Se algum dia avistar um letreiro iluminado e solitário no meio do nada, não pare, não investigue. Apenas siga em frente.
Algumas coisas existem para não serem descobertas, e há lugares que não devem ser visitados. A melhor decisão será sempre ignorar o chamado e continuar sua jornada. Afinal, nem todo convite é feito para ser aceito. Eu nunca imaginei que um parque de diversões pudesse se transformar em um cenário tão assustador. Quando Pedro, sempre cheio de ideias mirabolantes, sugeriu que explorássemos o velho Parque Encantado, nossa primeira reação foi rir. As histórias sobre ele eram conhecidas na cidade. Falavam de acidentes misteriosos, visitantes desaparecidos e sussurros de uma maldição que o condenou ao abandono. Para nós, no entanto, não passava de um lugar decadente, perfeito para fotos com um toque sombrio e aventuras para contar. Munidos de lanternas e celulares, decidimos entrar à noite, prontos para desafiar o medo. O portão de ferro enferrujado nos recebeu com um rangido longo e agourento, como se nos implorasse para reconsiderarmos. Mas éramos jovens, movidos pela curiosidade e pela certeza arrogante de que nada de verdadeiramente perigoso poderia acontecer. Naquele momento, não fazíamos ideia de que nossa visão de mundo estava prestes a mudar para sempre. Assim que cruzamos o portão, o ambiente pareceu mudar de forma quase imperceptível, mas inquietante. O silêncio era esmagador, um tipo de quietude tão denso que permitia ouvir o som de cada passo, cada batida acelerada do coração. As atrações estavam cobertas por anos de abandono, com teias de aranha ligando os brinquedos e o musgo tomando conta de estruturas que um dia foram vibrantes e coloridas. O carrossel no centro, imóvel, exibia cavalos de madeira que pareciam observadores sombrios, com seus olhos pintados, grandes e vítreos, fixados em nossa direção. O vento era gélido, cortante, mesmo naquela noite de verão. Então ele veio, um som que rasgou o silêncio como um sussurro sinistro. Era o riso de uma criança, leve, distante, mas suficientemente claro para nos fazer parar. Por um momento trocamos olhares hesitantes, tentando racionalizar o som. "É o vento", alguém murmurou, mas nenhum de nós parecia realmente acreditar. Curiosos e inquietos, decidimos seguir na direção de onde o riso parecia vir. À medida que avançávamos, o som se movia, distante, como se estivesse brincando de esconde-esconde conosco. Ele ecoava entre as sombras e estruturas decadentes, guiando-nos mais fundo no coração do parque. Passamos por uma roda gigante inclinada, suas gôndolas rangendo ao menor sopro de vento, e uma casa de espelhos, com janelas quebradas, que refletiam de forma distorcida nossa presença. Cada passo adiante parecia nos afastar da realidade segura que havíamos conhecido, e uma sensação crescente de que estávamos sendo observados se instalava. Mas em vez de voltar, a curiosidade nos puxava para frente, sem que soubéssemos que estávamos caminhando direto para algo que não poderíamos controlar. Chegamos ao centro do parque, onde a roda gigante, enorme e imponente, dominava todo o espaço. Seus braços de metal enferrujados se estendiam até o céu e algumas luzes fracas piscavam, embora fosse impossível explicar como. Afinal, o parque estava sem energia há décadas, e aquelas lâmpadas eram um mistério que apenas aumentava a sensação de desconforto. "Alguém deve estar brincando com a gente", disse Juliana, tentando aliviar a tensão, mas nenhum de nós parecia realmente acreditar nisso. Pedro, sempre aventureiro, sugeriu subir em uma das cabines para ter uma visão panorâmica do parque, enquanto o resto de nós ficou no chão, trocando olhares nervosos. Mal sabíamos que aquele gesto simples iria nos levar a um pesadelo que jamais esqueceríamos. Enquanto observávamos, a roda gigante, sem qualquer explicação lógica, começou a se mover lentamente. Não havia vento, não havia nada que pudesse justificar aquilo. Mas a roda girava, como se uma força invisível a estivesse empurrando. Gritamos para Pedro descer,
mas ele parecia paralisado, imóvel, como se algo o tivesse hipnotizado. Quando sua cabine chegou ao topo, ouvimos um grito agudo, desesperado, seguido de um silêncio absoluto. Num impulso, corremos em direção à roda gigante, mas algo mais estranho aconteceu. A roda parou abruptamente e Pedro já não estava mais lá. No lugar onde ele deveria estar, apenas sua lanterna caída iluminava o que estava além. E foi aí que nossos corações pararam. Uma figura humanoide apareceu nas sombras. Uma presença alta, com braços estranhamente longos e um sorriso grotesco que parecia se esticar cada vez mais, como se fosse impossível para ela parar. Ela nos observava, sem qualquer movimento, mas o sorriso era aterrador e parecia crescer a cada segundo. Um calafrio percorreu nossas espinhas e, sem pensar, viramos as costas e saímos correndo, sem direção certa, apenas fugindo do que estava ali, nos observando. Encontramos refúgio em uma das casas temáticas do parque, o Castelo dos Espelhos. A porta rangeu ao ser aberta, e logo nos vimos cercados por um ambiente ainda mais desconcertante. A cada passo, os reflexos nos espelhos ao redor pareciam nos seguir, mas não exatamente. Era como se nossos reflexos estivessem congelados, parados, nos observando enquanto tentávamos, em pânico, procurar uma saída, sem saber se aquilo era apenas ilusão ou se estávamos perdendo o controle da realidade. Dentro do Castelo dos Espelhos, a sensação de claustrofobia se intensificava. Cada espelho refletia algo estranho, como se a própria essência do lugar estivesse distorcida. O ambiente era cheio de ângulos e corredores sinuosos, criando uma sensação de labirinto interminável. Tentamos sair, mas o lugar parecia nos engolir. As portas se fechando atrás de nós, com um som abafado. Nossos reflexos, que antes estavam apenas parados, começaram a agir de forma independente, como se estivessem tentando nos prender ali. A cada virada, uma nova visão macabra se formava, e a figura que havíamos visto na roda gigante parecia estar ali, observando de longe, nos cercando sem nunca fazer um movimento. O medo era insuportável. Nos afastamos, corremos em direção ao que acreditávamos ser a saída, mas o espaço parecia se expandir e se contrair à medida que a figura sorridente se aproximava. Nós sabíamos que algo muito pior estava prestes a acontecer, mas não tínhamos mais forças para lutar. Foi naquele momento que Juliana desapareceu. Estávamos todos em pânico, tentando entender o que estava acontecendo, quando de repente ela simplesmente sumiu diante de nossos olhos. Era impossível acreditar, mas seu corpo desapareceu como se tivesse se desintegrado, enquanto seu reflexo permanecia preso no espelho. Ela batia no vidro tentando nos chamar, mas não havia som algum. Era como se ela estivesse do outro lado, presa em algum lugar que não podíamos alcançar. Seu rosto, ainda refletido, parecia implorar por ajuda, mas no instante seguinte, até isso se apagou, deixando-nos em um vazio assustador. Eu e Lucas, atordoados, não sabíamos o que fazer. A única reação que conseguimos ter foi correr, desesperados, em direção à saída mais próxima. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e a sensação de que o parque estava se fechando ao nosso redor só aumentava. Quando finalmente alcançamos o portão, nos deparamos com a realidade de que estava trancado. O parque, agora, parecia uma prisão, uma força invisível nos impedindo de escapar. Eu sou o único que conseguiu sair, mas nem mesmo sei como. A memória daquilo tudo se apagou de forma nebulosa, como se algo tivesse alterado minha percepção do tempo. Tudo o que sei é que acordei no estacionamento, com o sol começando a nascer, e o parque ainda ali, silencioso e imponente. Pedro, Juliana e Lucas nunca mais foram encontrados. Tentei contar a história, tentei alertar as autoridades,
Mas ninguém acreditou em mim. Aquelas pessoas não conseguiam compreender o que havia realmente acontecido, e os oficiais diziam que estava tudo bem, que era apenas um engano ou histórias da mente de quem estava assustado. O parque permaneceu fechado, inerte, mas sempre que passo por perto, algo me arrepia. Eu ouço risadinhas infantis ao longe, como se a presença deles ainda estivesse lá, observando, esperando. E quando fecho os olhos à noite, é o sorriso que me persegue. Aquele sorriso monstruoso, distorcido e grotesco, que parece nunca deixar minha mente. Sempre que tento dormir, vejo aquela figura sorridente me observando, parada nas sombras, esperando por mim. Nunca mais voltei ao parque. O medo do que poderia acontecer de novo é maior do que qualquer curiosidade que eu ainda tenha. E a verdade é que, mesmo estando fisicamente longe, nada foi como antes. O que vivemos lá, o que vimos, transformou algo dentro de mim, algo que nunca poderá ser desfeito. Nunca mais serei o mesmo.